A paz do Senhor, tudo bom com você? Que bom ter você aqui conosco de novo. Eu quero deixar uma mensagem de Deus para a sua vida. Então eu vou pedir para você ler comigo em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As quais aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, os olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não perceberam que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu, todos os escritos de Moisés e os profetas, explicando as Escrituras, dizendo a respeito dele. Aproximando de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão, abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicavam as Escrituras? Gente, esse texto ele é maravilhoso, foi eternizado, na música da banda Morada, a banda que todo mundo gosta. Mas o que eu acho maravilhoso nesse texto é justamente alguns aspectos de Cristo. E eu quero falar com você sobre Páscoa, apesar de nós termos passado um pouco o dia. A dúvida que eu quero lançar sobre o seu coração é se você serve ao Jesus que ressuscitou, se você entende Jesus que já ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos aqui alguns discípulos, homens que andaram com Cristo, homens que viram milagres. Eles falam que esses milagres estavam nítidos aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Eles não têm dúvida do que Cristo fez, e eles olham aquilo e eles falam bem assim: olha, nós tínhamos esperança de que esse fosse aquele que livraria Israel. Aqueles homens estão abatidos, estão frustrados, estão com suas esperanças mortas, e isso faz muito sentido com aquilo que nós vivemos. Nós temos pessoas hoje que estão assim em relação ao Evangelho, estão sem esperança, estão desanimadas, estão chateadas, estão decepcionadas. Mas eu quero convidar você a ver algumas características do Jesus que ressuscitou, a ver algumas características do Jesus ressurreto, e junto nós vamos realmente entender se nós servimos a esse Jesus. Olha que coisa linda. A primeira coisa que eu quero que você note nesse texto sobre o Jesus ressurreto é justamente: ele caminha com você. Nada mudou. O nosso mestre continua caminhando conosco. Nada mudou, ele continua ao nosso lado. Infelizmente, hoje Jesus tem se tornado um SOS no meio da igreja. Ele tem se tornado um canal onde nós buscamos em momentos de emergência. Ele tem se tornado um refúgio na hora da tempestade. Porém, meus irmãos, Jesus ele quer mais para mim e para você. Ele quer caminhar conosco, ele está conosco, caminhar continuamente num caminho de intimidade. O que eu quero desafiar você é entender que o Jesus ressurreto, ele não está preso nas 4 paredes de uma igreja. O Jesus ressurreto, ele não está limitado a um ato religioso, a um ato prestativo de sacralização. Não!
Ele quer caminhar com você. Esses discípulos estavam num momento triste da sua vida, num momento péssimo do seu ministério, mas Ele escolhe, né? Ele nesse momento, Ele não os desampara, pelo contrário, caminha com eles. E eu quero que você reflita comigo: Jesus ressurreto, o Jesus que ressuscitou, Ele caminha contigo. Se você ainda não sente que Jesus caminha com você, se você ainda não permite que Jesus caminhe contigo, deixa eu te dizer, pode ser que você não tenha servido ao Jesus ressurreto, pode ser que você ainda não conheceu o Jesus que ressuscitou. Eu quero desafiar você a ver como Ele ama e como Ele quer caminhar conosco. Outra característica linda que eu vejo nesse texto: Jesus ressurreto, Ele se importa. Ele pergunta: por que vocês estão assim? Ele pergunta: o que aconteceu com vocês? Nós estamos num momento em que a gente acha que ninguém está se importando. Nós estamos vivendo uma crise mundial, uma pandemia que nunca foi vista, né? Aqui no meio de nós. E Jesus vai lá e pergunta: o que está acontecendo? Eles falam: parece que é louco. Eles falam assim: mas só você em todo Israel não sabe o que está acontecendo. Só você em todo Jerusalém não sabe o que aconteceu. Jesus, meus irmãos, Ele sabe, mas Ele se importa com você. Jesus, Ele sabe, mas Ele quer sentir, né? Ele quer ouvir o que você tem a dizer. O que eu quero que você entenda é que o Jesus que ressuscitou, Ele não é um Deus, né, abscôndido, né? Ele não é um Deus que está afastado. Ele não é um Deus que está totalmente escondido de você. Bem pelo contrário, Ele se importa, Ele quer caminhar contigo. Mas uma característica, e essa é marcante, que eu quero que você reflita comigo, é enquanto Jesus caminhava com eles, né? Eu acho linda essa experiência. Eles, depois que Jesus parte o pão, algo que simboliza, né, a ceia, Ele ora, Ele agradece tudo aquilo, e ali os olhos deles são descobertos. É nesse momento em que Jesus some, eles olham uns para os outros, e eles falam: não nos ardia o coração enquanto eles falavam? Essa característica é maravilhosa sobre o Jesus ressurreto. O Jesus ressurreto, Ele faz arder os nossos corações. A palavra de Jesus, o Jesus que vive, o Jesus que está no meio do seu povo, o Jesus que está no meio da igreja, o Jesus que tem que estar no meio da sua casa, da sua família, a palavra dele tem que arder nos nossos corações. O maior desafio nosso hoje não é a falta de palavra. Eu tenho falado isso em algumas pregações. O maior desafio hoje não é simplesmente a falta da pregação, não, é a falta da fome, é a falta do interesse. Mas a palavra do Senhor, ela tem um quê sobrenatural. Ela não é uma palavra de um coaching, ela não é uma palavra de um psiquiatra, ela não é uma palavra de alguém que vai te trazer, né, conforto somente. Não, ela arde o coração. Se você provavelmente ainda não sentiu esse ardor, eu quero desafiar você a buscar esse Jesus comigo, porque deixa eu te dizer, quando Jesus fala, o coração arde. Quando Jesus fala, o coração arde. E eu quero desafiar você a tomar uma atitude, como esses discípulos que estavam perdidos, esses discípulos que estavam em desobediência. Vejam só, a ordem é: fiquem em Jerusalém. Eles estavam a caminho de Emaús, eles estavam fora do caminho que Deus tinha planejado para eles, eles estavam fora da direção de Cristo para eles. Mas é nesse caminho que Jesus se encontra com eles e, né, tem um momento com eles, e eles tomam uma atitude, né? Eu acho lindo essa parte, já estou encerrando. Na hora que eles conhecem e veem o Jesus ressurreto, a hora que eles entendem que eles precisam desse Jesus, a atitude deles é imediatamente, depois de um dia de viagem, depois de um dia cansativo de viagem, quando eles notam aonde estava o Jesus ressurreto, eles imediatamente voltam de viagem. Eles não dormem, não descansam, eles não terminam aquela refeição. A palavra do Senhor, ela é muito clara e diz: imediatamente voltaram a Jerusalém. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, você que às vezes ainda nunca ouviu falar de Jesus. O Jesus ressurreto, Ele quer surgir na minha e na sua vida. Ele quer ser manifestado, né, através da minha e da sua vida. Mas que eu quero convidar você a viver o imediatamente sobre a sua vida. Amém? Você pode orar comigo? Coloca sua mão sobre o seu coração. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante dessa palavra maravilhosa, diante dessa palavra em que o Senhor foi de encontro aos seus discípulos, por mais que eles estivessem, ó Deus, numa direção contrária, perturbados, estavam entristecidos, ó Pai, estavam magoados, Deus, estavam num sofrimento, ó Pai. Mesmo assim,
o Senhor foi em direção a eles, como o Senhor veio em direção à minha vida, e como o Senhor está indo em direção à vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, com mais uma palavra de amor, com mais uma palavra de esperança, com mais uma palavra de carinho. E Deus, que nessa noite, nesse momento, na hora que você estiver vendo esse vídeo, que Deus, o Senhor possa, fazer arder o nosso coração de novo, que a Tua palavra possa arder em nossas vidas novamente, e que nós possamos voltar a Ti. Nós oramos a Ti, Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, no nome poderoso de Jesus.